Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 9 de maio, nós vamos meditar de Neemias, do capítulo 4 ao capítulo 6, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos dar continuidade, aquilo que nós falamos ontem do grande líder Neemias e das estratégias que ele teve para permanecer num foco, na direção, no propósito que Deus tinha dado a ele, Então ele vai criar estratégias para vencer, para ter defesa contra os inimigos que ontem nós já vimos começar a se levantar contra ele. Então ontem nós vimos que no capítulo 2, ali no versículo 19, eles ridicularizam, literalmente, Neemias e tudo aquilo que ele estava empenhado, Nós vamos ver hoje que eles vão escarnecer no capítulo 4, versículo 1 e 2 aqui, nós vamos ver que eles vão escarnecer, eles vão conspirar contra Neemias, E nós vamos ver que independente de tudo isso, ontem nós já vimos no capítulo 2 Neemias dedicado, com foco naquilo que ele precisava fazer. Ele vai reconhecer em meio a toda esse alvoroço, em toda essa pressão do inimigo, mesmo assim, Neemias ora no capítulo 2, versículo 20, reconhecendo a soberania de Deus, e que era ilegítimo tudo aquilo que os inimigos estavam tramando contra ele, Ele vai montar guarda, ele vai orar, nós vamos ver hoje quantas estratégias, que Neemias vai ter para não se distrair, para manter o foco, E ele nos ensina muito em relação a isso. Quantas vezes as adversidades da vida querem nos roubar, o foco do nosso propósito. Quantas vezes as adversidades da vida roubam-nos o prazer de reconhecer a soberania, a grandeza, rouba-nos o prazer de adorar ao Senhor. E Neemias nos ensina tudo isso, Então, antes de falarmos, vamos ler o texto bíblico. Tendo Sabalate ouvido que edificavam-se os muros, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e dos exércitos de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó e pedras de que foram queimados? Estava ele, Tobias o Amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o muro numa só pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, faze que seja despojo numa terra de cativeiro. Sabe quem é que está orando? Neemias. Não lhe encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro. Todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Olha só a importância de um líder se manter firme no propósito. Mas, ouvindo Sabalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, ou seja, a todo vapor, já que começaram a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. E aí nós vamos ver que, porém, nós oramos ao nosso Deus. Como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá:
já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar ao muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: não saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e o matemos, assim faremos cessar essa obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então, pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por trás do muro, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado os desígnios dele, voltaram todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunha-se lanças e escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Olha que estratégia, não é, de Neemias? Os edificadores, cada um trazia a espada na cinta, e assim edificavam, e tocavam a trombeta que estava junto de mim. Disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter convosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra. A metade empunha lanças, desde o raiar do dia até o sair da estrela. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia trabalhe. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda em que seguiam, largavam as vossas vestes, cada um se deitava com uma arma à sua direita. E aí nós vamos ver medidas também tomadas contra a usúria. Olha só, foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado, até ao tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles. Nossos irmãos são tão bons quanto o deles. E eis que sujeitamos nossos filhos, nossas filhas para serem escravos. Algumas das nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos, as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres, os magistrados, e lhes disse: sois usurários, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo as nossas posses, e nós outra vez negociaríamos vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que respondeu. Disse mais: não é bom que fazeis.
Porventura não deveis andar no temor do vosso Deus por causa do opróbrio dos gentios e dos nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, meus moços, demos dinheiro emprestado e trigo, demos a mão a este empréstimo. Restituo-lhes hoje, pois peço, as terras, as vinhas, os olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigis dele. Então responderam: restitui-lhe-emos e nada lhe pediremos, faremos assim como disse. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar que faria segundo o que prometera, né? Então aqui nós estamos vendo uma revolução que Neemias fez, enfrentando quem? Os nobres, né? Os que tinham maiores posses, que oprimiam o seu próprio povo, não é? E também sacudi o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho, e de todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. Sabe o que quer dizer amém? Assim seja. E louvaram ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado governador da terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, ou seja, 12 anos, nem eu, nem os meus irmãos comemos pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo e lhe tomavam o pão, o vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor ao meu Deus. Que coisa linda, não é? Por temor a Deus, nós devemos deixar de lado muitas coisas que até mesmo são lícitas. Olha só o exemplo de Neemias, né? Ele podia cobrar imposto porque ele era governador e o governador era sustentado pelos impostos, né? E a palavra diz aqui que nem ele, nem os irmãos, nem os seus servos comeram o pão, ou seja, aquilo que era sustento devido ao governador que o povo deveria pagar, né? E tudo isso ele fez por temor a Deus. Assim também, na obra do muro, fiz reparação. E terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. Então, ou seja, ele mesmo trabalhava, não recebia o salário de governador e ainda hospedava todos aqueles que precisavam, né? O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas. Escolhidas também a minhas custas, eram preparadas aves, e 10 em 10 dias, muito vinho de toda espécie. Nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. E aí, nós vamos ver que os inimigos vão conspirar contra Neemias, no capítulo 6, tudo com o objetivo de quê? Intimidar Neemias. Tendo ouvido Sabalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto portas nos portais, Sambalate, Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos-nos nas aldeias no vale de Osno, porém intentavam me fazer mal. Então enviei-lhe mensageiro
estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, em Gesem diz que tu e os judeus intentas revoltar-te, por isso reedificas o muro, segundo o que se diz, queres ser o rei dele. Puseste profeta para falarem ao teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso. Segundo essas palavras, vem, pois, agora, consultemo-nos e ajuntemos. Mandei-lhe dizer: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que inventas. Porque todos os que eles procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetael, que estava encerrado, disse ele: vamos, juntemos a casa de Deus no meio do templo e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subordinaram. Que triste isso, não é? Para isso o subordinaram, para me aterrorizar, para que eu assim viesse proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadita e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Terminada, enfim, a construção do muro. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês Elu. Em 52 dias sucedeu que, ouvindo-os todos, os nossos inimigos temeram, todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaía muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, pois intervenção do nosso Deus, é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns dos nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e vinham para eles. E muitos em Judá lhe eram ajuntamentos, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falaram na minha presença, e as minhas palavras se levantaram a ele. Tobias escrevia a carta para me aterrorizar. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos tomar por exemplo a vida de Neemias. Quão focado ele foi no seu propósito. Ele não temia as cartas, as notícias, os ajuntamentos. Ele não temia aqueles que conspiravam contra ele, porque os olhos dele estavam postos no Senhor. Queremos também, Senhor, colocar os nossos olhos em Ti e não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. E todos os dias queremos Te adorar, como assim fez Neemias, até mesmo em meio às adversidades. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.